Olá pessoal, olá meus amigos e amigas que sempre acompanham aí os estudos nesse canal. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina e hoje especialmente estamos através deste áudio para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Bem, quero deixar logo bem claro que estamos gravando por meio de áudio porque sofri um pequeno acidente de moto, por isso também não pude gravar os vídeos nos dias passados, mas para a honra e glória do nosso Senhor, estamos aqui para estudarmos através desse áudio, para que a missão do Senhor não pare, não seja parada por uma coisa banal. Então nós vamos estudar a lição número 3, os últimos 5 reis de Israel. O verso para memorizar, o verso áureo da semana, se encontra em Jeremias capítulo 22, versículo 16, e diz assim: Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Bem, essa semana nós iremos estudar sobre 5 reis que governaram Judá durante o ministério de Jeremias, sendo unicamente Josias a exceção, Um após o outro, os reis foram pecando e não reconheciam a sua pecaminosidade. E eles não queriam se arrepender e não se declinar para o lado de Deus, mas somente faziam as coisas erradas que Deus não se agradava. Nós vamos ver ao longo dessa lição que nunca foi a intenção de Deus dar um rei a Israel. E vamos entender também a pressão que Jeremias sofre, a pressão que Jeremias enfrentou. Bom, então vamos ver um pouco aí sobre Josias. Josias foi o 16º rei a governar no Reino do Sul, e começou a reinar aí com 8 anos de idade somente. Depois de seu pai Amon e de seu avô Manassés terem governado, e também foram um dos reis mais ímpios de Judá. O reino de Josias durou 31 anos e, diferentemente de seus ancestrais, Josias praticou o que era reto perante o Senhor. Mesmo sendo perseguido por tentações que haviam ali para seguir os passos dos seus ancestrais, Josias não fez como eles, E ele seguiu as orientações de Deus para um reinado bom, um reinado que pudesse ser próspero e que houvesse ali paz. Bom, vamos ler aí 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos ler o verso 3, a partir do verso 3, que diz o seguinte: Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduzindo-os a pó, e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Bom, nesses versos nós encontramos um dos componentes principais da reforma que Josias fez ali no povo de Israel, para que o povo voltasse a ser aquele povo espiritualmente forte. Nós vemos que Josias, quando pega o reinado ali, no 8º ano de seu reinado, na verdade, ele começa a derrubar todos os postes ídolos, todas as coisas que alusavam à idolatria, para que se acabasse com aquelas más práticas que o povo tinha de adorar outros deuses. Vamos ler também, ainda no capítulo 34, agora a partir do verso 29, outra coisa fundamental que Josias fez para a reforma desse povo. Verso 29 diz o seguinte: Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá
todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, seus testemunhos e todo o coração e de toda a alma, cumprindo a palavra desta aliança que estavam escritas naquele livro. Então, o segundo componente importantíssimo e fundamental que Josias fez para que o povo voltasse para Deus foi fazer uma aliança com Deus, perante Deus, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis e tudo o que Deus requeria do povo. Então, meus amigos, meus irmãos, Josias foi um rei excelente. Josias, aos olhos de Deus, foi um rei bom, porque ele fez o que era reto perante o Senhor. E hoje, nós temos que também fazer essas coisas na nossa vida. Fazer uma nova aliança com Deus, entre Deus e nós. Entre nós e Deus. E de fazermos que nem o rei Josias. Dizer, Senhor, nós renovamos a aliança contigo para guardarmos os seus mandamentos, para guardarmos os seus estatutos e fazermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nós devemos nos entregar na mão de Deus, assim como o rei Josias se entregou, para que nossa vida seja uma vida melhor, seja uma vida de paz, e guardarmos a aliança que um dia fizemos com Deus, renovarmos essa aliança cada dia, e guardarmos os estatutos e os mandamentos de Deus. Por isso, meus amigos, fiquem comigo e amanhã estudaremos sobre Jeoacás e Jeoaquim, outro declínio. Veremos reis que não foram como Josias e que não atentaram para o lado de Deus, mas para o lado do mal. Então, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.